Olá, esse é o Review Quadrilados. A gente vai falar de um personagem que está sendo lançado pela Marvel agora nos cinemas e que está tendo suas aventuras em quadrinhos mais recentes lançados aqui no Brasil pela Panini. A gente está falando do Shang-Chi. A gente já falou aqui desse personagem que veio daqueles filmes de Kung Fu dos anos 70 que faziam muito sucesso. Ele foi transportado para a Marvel em suas aventuras num misto de histórias de Kung Fu com espionagem, estilo 007. Ele na verdade era o filho de Fu Manchu, que é um personagem conhecido da literatura, meio da literatura pulp, que foi usado para poder dar uma cortina de fundo, né, nas aventuras desse personagem. Mas em verdade o Fu Manchu ele já tinha uns certos elementos não muito lisonjeiros ao povo chinês que já causavam um certo afastamento do personagem, dos conceitos à época que os livros já estavam sendo lançados. Obviamente que a Marvel e a Disney por trás disso não estaria hoje ressuscitando esse tipo de história ou esse tipo de clichê, até porque eles estariam correndo o risco de não só não agradar parte de seu público-alvo, como de repente não agradar todo o público consumidor de um país com relação ao seu filme. Então a Disney não faria isso com certeza. Em verdade, a gente vai dizer uma coisa aqui que de repente até pode soar um tanto quanto surpreendente para algumas pessoas, mas quem produz quer dinheiro. E a verdade é essa. O personagem ele passou por várias reformulações. A gente falou aqui sobre ele no início, com o relançamento das histórias iniciais pela Panini. Deve estar até aparecendo o link aqui se você quiser dar uma olhadinha. E com o tempo ele foi se transformando. Hoje em dia no filme, eu ainda não assisti, então não tem nenhum perigo de eu dar spoiler aqui para ninguém. Ele junta os elementos do personagem com alguns elementos de certos aspectos que foram colocados nos filmes do Homem de Ferro com relação aos 10 Anéis, que seria de um vilão também altamente clichê dos anos 60 chamado Mandarim, que no cinema passou por uma reformulação total e completa. E então ele parte desse pressuposto para contar as histórias. E é exatamente em cima desse supedâneo que as histórias mais recentes em quadrinhos dele têm sido escritas. Shang-Chi é o lançamento da Panini com histórias atuais. Ele é escrito pelo premiado roteirista de O Chinês Americano, Gene Luen Yang, com ilustrações do Dick Wuhan e do Philip Tan. Esse pessoal fez um trabalho de aproximação do personagem em que muitos aspectos lembram certos elementos do filme que, apesar de eu não ter visto, o trailer já entregou alguma coisa. Essa coisa do personagem começar como um simples homem afastado de toda aquela situação de espionagem, aventura e super-heróis, num emprego considerado por muitos como subemprego e tentando simplesmente ser uma pessoa normal. Ela se passa exatamente desse mesmo princípio, dessa reformulação aqui. Eu não quero dar spoilers, mas aqui dentro você descobre que na verdade o Shang-Chi não só ele seria filho, e eles não usam o nome do Fu Manchu, é claro, já mudaram esse nome desse pai dele já tem algum tempo, apesar de ser, em teoria, o mesmo personagem, ele é encarado de forma diferente. Então ele descobre que não só personagens clássicos, que eles também não usariam hoje em dia, como a Fa Lo Sui, que seria sua meia-irmã, ele teria, na verdade, outros irmãos e outros descendentes de seu pai que estariam sendo responsáveis por certas casas e por certos elementos de, vamos dizer, de uma grande dinastia dividida em vários clãs. A gente já viu uma coisa parecida aqui na reformulação do Punho de Ferro anos atrás, que ficou realmente excelente. E, de novo, eles aqui em Shang-Chi, eles usam uma fórmula parecida e ela até funciona. É uma aventura bem rápida, é uma aventura bem interessante, muito bem desenhada, bem construída, em que o personagem se vê diante de coisas completamente diferentes que deixam para trás tudo aquilo que ele já viveu antes na Marvel, todos os seus relacionamentos e toda a sua vida pregressa. Não acho que ficou tão bom quanto o trabalho do Punho de Ferro, mas aí é uma questão de preferência minha, na questão do roteiro. Mas se você é um cara que adora aquele trabalho clássico que a Panini lançou tem pouco tempo, que você gosta daquele Shang-Chi e que se via diante do conflito entre a violência e a fazer o que é certo para poder espiar o mal que ele e seu pai já tinham feito ao mundo, e toda aquela coisa meio envolvida numa espécie de biscoito da sorte chinês, para a gente usar mais ou menos uma palavra de algo bem descartável que era certos aspectos do quadrinho original. Se você gosta daquele trabalho, se você ama os desenhos originais, toda aquela conspiração de 007 que tinha na aventura original, passe longe dessa edição nova. Ela é realmente uma coisa completamente diferente, com um estilo completamente diferente, com um sistema completamente diferente. Funciona, mas eu acho que ela tem muito mais poder de agradar
as gerações mais novas, que vão conhecer o personagem agora pelo filme, do que aqueles que já têm o seu entendimento do quem é o Shang-Chi, ou do o que move o personagem em relação a essas histórias de décadas atrás. Eu gostei, mas eu acho até que eu gostei também porque do que tem saído ultimamente de quadrinhos que não tem me agradado, essa foi realmente uma surpresa, assim, poxa, esse material eu achei até legal, e por ser uma espécie de fã desses personagens, digamos, de classe C, D da Marvel, eu gostei muito dessa nova versão ou dessa nova tentativa de se colocar esse personagem em evidência, porque a verdade é que aquele personagem com aquela construção que funcionava nos anos 70 e que é bem legal, ela não funcionaria com algo produzido hoje em dia. E se você gosta daquele personagem, vai atrás das edições da Panini, que você vai realmente se divertir bastante. Elas estão aí, você pode ler e reler e estar emulando toda aquela situação que você viu. Mas se você quer algo completamente novo, com uma visão nova, esse é o trabalho que você deve buscar. Como eu disse a vocês, eu acho que o desenho funciona, ele é razoável, né, na questão das lutas e sentimento de percepção de velocidade dos personagens, talvez não tanto quanto alguns desenhistas clássicos da série, mas ela funciona e acaba sendo um pacote bem interessante. Se você está atrás de alguma coisa, se você está querendo saber mais sobre esse personagem que está aparecendo agora no cinema com uma versão nova, esse é o material para você estar lendo, para você estar vendo se você realmente gosta, se você está vendo se realmente vale a pena acompanhar. Mas se você quer conhecer as raízes do personagem, vai atrás do material da Biblioteca Histórica Marvel, da Panini, que também é o mesmo personagem, mas na sua versão mais, digamos, crua e original. Esse foi o Review Quadrilateral. Se você gostou, nos acompanhe. Até a próxima.